violação de uma norma processual. Ela descambou para a barbárie, violência física, psicológica e extorsão, como foi narrado nos autos, que o casal teve que se beijar, teve que ficar tirando foto dos dois, inclusive elas praticamente sem roupa, e ficaram fazendo chacota e zombaria do casal. Então, assim, os autos registram desde a fase embrionária as denúncias do apelante de que foi agredido, ameaçado e coagido, inclusive moralmente, e mais, foi vítima de extorsão mediante Pix. Esse não é um detalhe menor, é a prova cabal do desvio de finalidade da ação policial. Não se buscava apenas a justiça, buscava-se o lucro ilícito. A sentença recorrida, de forma assustadoramente superficial, varreu essas denúncias para debaixo do tapete. Afirmou que os laudos periciais não constataram lesões. Ora, a ausência de escoriações visíveis não é um atestado de boa conduta. Ela é muitas vezes a assinatura da tortura moderna, a tortura psicológica, a ameaça velada à família, o terror que não deixa marcas na pele, mas quebra o espírito e aniquila a vontade. Isso tem nome, a doutrina o define com precisão, flagrante, preparado ou provocado. Como o próprio mestre Guilherme de Souza Nutti ensina que em tal cenário não há crime, pois o agente é induzido à prática delituosa pela própria autoridade. No caso em tela, a situação ainda é pior. O flagrante não foi meramente provocado, ele foi fabricado e forjado. A sentença cometeu, com todo respeito, uma grave omissão a não enfrentar essas alegações, mesmo quando provocada em embargos de declaração. Ao dar valor absoluto às palavras dos policiais, desvalorou, inclusive, a fala dessa que vos fala hoje, que presenciou parte da ação policial e que denunciou junto à CGD, desconsiderando por completo os depoimentos do réu e as graves denúncias. O juízo criou uma perigosa hierarquia de testemunhos, onde a voz da vítima do abuso estatal é silenciada. Diante desse cenário desolador, a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, do artigo 157 do CPP, é inafastável. A árvore, excelências, não está apenas envenenada pela ilegalidade da invasão, ela está apodrecida pela tortura, pela extorsão e pela fraude. Seus frutos, as supostas apreensões, são imprestáveis, não podem alimentar um decreto condenatório. Despojados os autos de suas provas ilícitas, o que nos resta? Somente o pó, nada jurídico. Resta apenas a palavra isolada de agentes policiais cuja conduta está sob grave suspeita e investigação, contra a palavra de um cidadão que, desde o início, narra uma história coerente de abuso, sua esposa e Corré também, e suas testemunhas. A dúvida que emerge desse confronto de narrativas não é apenas razoável, ela é avassaladora. E no processo penal, a dúvida tem um único destino, como já sabemos, a absolvição. O princípio do indúbio pro réu não é uma concessão, mas a viga mestre de um sistema que prefere absolver um culpado a condenar um inocente. Por todo o exposto e com a serenidade de quem confia na sabedoria e no compromisso constitucional desta Corte, a defesa requer o conhecimento e integral provimento do recurso para reformar em sua totalidade a sentença, que seja declarada a nulidade absoluta da ação penal pela manifesta ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio e em um contexto de tortura, extorsão e flagrante forjado, como consequente, seja o apelante Victor Feitosa Vaz absolvido com fundamento no artigo 386, inciso 2º, e no inciso 7º do Código de Processo Penal, e, por fim, como medida de justiça e de controle da atividade policial, requer-se que se renove a expedição de ofício para que se dê andamento lá na CGD para a rigorosa apuração das graves denúncias aqui reiteradas. É o que requer a defesa. Boa tarde a todos e muito obrigada por me ouvirem. Obrigada, doutora Luciana. Agora passo a palavra ao doutor Pedro Cassimiro. Senhora presidente, o Ministério mantém o parecer firmado nos autos. Obrigada, doutor Pedro. Agora, passando para o relator, doutor Chaime Medeiros Neto. Obrigado, excelência. Meus cumprimentos à doutora Luciana Martins, que ocupou a tribuna virtual. Peço licença para a leitura tão somente da emenda, tendo em vista que o voto, em sua completude, será disponibilizado ao final da sessão. Direito penal e processo penal, apelações criminais, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ingresso policial em domicílio sem mandado, fundadas razões configuradas,
licitude das provas, autoria e materialidade comprovadas, valor probatório dos depoimentos policiais, instituição da pena, impossibilidade, recursos conhecidos e desprovidos. É o voto. Excelência, vos devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Jaime. Nós temos a leitura completa do voto já, a priori, então já fomos submetidos a esse voto, já foi submetido o voto à nossa apreciação e, portanto, eu mantenho meu voto com o relator ratificando nesse momento. Como vota a desembargadora Vângela? Obrigada, senhora presidente. Da mesma forma, acompanho o relator na integralidade do voto. Por unanimidade, obrigada, desembargadora Vângela. Recurso conhecido e desprovido dos termos do voto do relator. Muito obrigada, doutora Luciana. Boa tarde. Próximo processo, apelação crime, número 0050888847-2021, número 57 da pauta, número 14. Da relatoria da desembargadora Vângela Fontes, apelado Inácio Souza Magalhães, advogado Breno Oliveira da Ponte. Eu gostaria de chamar o advogado doutor Breno Oliveira da Ponte. Se encontra? Perfeitamente, excelência. Não consigo ver aqui. Sim, agora sim. Boa tarde, doutor Breno. Seja bem-vindo. O senhor pode começar a sua sustentação oral. Senhora presidente, peço pela ordem Pois não. a palavra. É porque eu estou dando provimento a essa apelação. E aí seria o caso de indagar ao advogado, doutor Breno, se ele insiste, né, na sustentação oral. Doutor Breno, o senhor entendeu a pergunta da desembargadora Vângela? Excelência, só para confirmar, porque nós não podemos deixar brecha. Como eu estou em estação virtual, posso ter problemas de conexão. Só para ver se eu compreendi, a relatora, ela foi pelo improvimento da apelação apresentada pelo Ministério Público? Sim, confirmando a sentença de primeiro grau. Perfeito. Presidente, em respeito ao tempo de todos aqui e pelaquela máxima que nós costumamos dizer que a melhor sustentação é aquela que não precisa ser feita, eu entendo que não há necessidade, então, de fazermos essa sustentação, embora preparado para tal desde o horário previsto para a sessão. Muito obrigada, doutor Breno. Nós agradecemos a sua atenção e já declaro, por unanimidade, posso declarar, desembargadora Vângela? Por favor. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido nos termos do voto da eminente relatora. Obrigada, doutor Breno, mais uma vez. Eu que agradeço a atenção e paciência de todos. Obrigada. Próximo processo, apelação crime número 0605-806-24-2020, de minha relatoria, número 25 da pauta 14. Apelante Ana Glécia Barbosa Lopes, Francisco Valberto Vieira Marinho, Francisco Antônio Monteiro de Castro e advogado doutor Lucas Rafael Vinícius Lopes. Presente, doutor Lucas? Boa tarde, presidente. Presente. Eu não estou conseguindo. O senhor está com a câmera? Pronto, doutor Lucas. Pois não, doutor Lucas, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigada. Obrigado. Excelentíssima desembargadora relatora Silvia Soares de Sá Nóbrega, ilustre desembargadores que compõem esta respeitável 4ª Câmara Criminal do Estado do Ceará, o ilustre Procurador de Justiça, Defensoria Pública, colegas advogados e servidores da Justiça e demais presentes. Meu muito boa tarde. É com grande respeito e firme convicção na justiça que me dirijo a esta egrégia corte para defender os apelantes. Ana Glécia Lopes Monteiro, Francisco Antônio Monteiro de Castro, Francisco Valberto Vieira Marinho, buscando a reforma da sentença condenatória no processo 060,
5806, 24 de 2020, proferido nos autos do juízo da 2ª Vara Empresarial de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará. Trata-se de uma apelação criminal interposta contra uma condenação que, ousamos afirmar, carece de alicerce probatório robusto e de uma aplicação justa dos princípios fundamentais que regem o nosso direito penal e processo penal. Meus constituintes foram condenados pela prática em tese do crime previsto no artigo 168, parágrafo 2º e 3º da Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falências, com base em um conjunto de provas que, ao ser submetido ao crivo da crítica jurídica, revela-se frágil, contaminado e, em muitos aspectos, ilegal. Nossa argumentação se estrutura em pontos cruciais que demonstram a fragilidade da acusação e a necessidade imperiosa da absolução. Primeiro, a denúncia é inepta. A peça acusatória, base de toda a persecução criminal, fundamentou-se de forma precária e, para dizer no mínimo, questionável, em um suposto laudo pericial elaborado pela administradora judicial, acostado às folhas 5 e 27 dos autos, que não foi ratificado em juízo, nem corroborado por qualquer perícia técnica independente dentro da ação penal. A prova acusatória, como bem assinalado no corpo da apelação, repousa exclusivamente neste relatório. E o Ministério Público, em uma omissão que causa perplexidade, absteve-se de produzir ou anexar o indispensável laudo pericial técnico, peça probatória fundamental para aferir, com rigor e objetividade, a veracidade e a consistência das alegações. O artigo 156 do Código de Processo Civil, invocado por analogia, é claro que ao dispor que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico e científico. Ora, Vossas Excelências, estamos a falar da intricada questão financeira e contábil de uma falência. Seria razoável que um processo criminal, com suas severas consequências, pudesse prescindir de uma perícia contábil independente e imparcial dentro da ação criminal. A ausência de confirmação probatória por meio de perícia independente, testemunhos isentos ou outros elementos objetivos e imparciais, somada à natureza unicamente documental da prova, cuja validade depende do depoimento da testemunha que o fez, torna absolutamente inviável a condenação dos apelantes. Admitir tal relatório como prova irrefutável, sem um devido contraditório e a necessária comprovação técnica, representaria um perigo e inaceitável precedente, abrindo margem para condenações baseadas em meras alegações unilaterais. Estamos em um Estado democrático de direito, e a presunção de inocência não pode ser derrogada por uma narrativa acusatória desprovida de lastro probatório consistente. A inépcia da denúncia, portanto, é manifesta e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal. Segundo tópico, o relatório da administradora judicial é ilegítimo. A validade do único pilar da acusação é seriamente comprometida pelas atitudes suspeitas da própria administradora judicial. Não podemos ignorar seu histórico. O pleito de honorários excessivos e abusivos. Em um claro e preocupante conflito de interesses, a administradora judicial, que compôs o relatório, que compôs a ação criminal, ousou em requerer honorários que extrapolavam de forma flagrante o limite legalmente previsto no artigo 24, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005, nos autos do processo 016, 21, 29 e 48 de 2016. Este pleito, que representaria um acréscimo significativo sobre o valor dos ativos da massa falida, impactando diretamente a possibilidade de pagamento dos credores, foi devidamente indeferido em segundo grau no processo 062-4468-73 de 2019, perante a primeira Câmara de Direito Privado. Essa postura, Excelências, revela uma preocupação
excessiva com o próprio benefício, em detrimento dos credores e da própria lisura do processo falimentar. Como confiar em um relatório emitido por alguém que demonstra tal conflito? Tentativas de afastamento ilegal e arbitrário dos falidos, porque isso também foi uma conduta da administradora. Em uma manobra que beira a má-fé processual, a administradora judicial buscou, de forma flagrantemente ilegal e arbitrária, afastar os falidos do acompanhamento do processo falimentar, no bojo do processo de suspeição, que inclusive já impetramos, no número de ação 023-7342-50 de 2022. Esta tentativa, em gritante e inaceitável desrespeito ao artigo 103, parágrafo único da Lei 11.105 de 2005, que assegura aos falidos o direito de acompanhar o processo, demonstra uma conduta que visa suprimir o contraditório e o direito de defesa dos meus constituintes. Quem tenta silenciar o contraditório, excelências, não age com a isenção que se espera de um auxiliar da justiça. Existem irregularidades graves e inexplicáveis na arrecadação de bens. A arrecadação dos bens, realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2017, somente foi documentada nos autos de forma tardia e inexplicável, cerca de 4 meses depois, conforme se depreende as folhas 2.293, 2.294, no processo principal falimentar, no número 016 21 29 48 de 2016. Esta demora injustificada levanta sérias e fundadas questões sobre a integridade, a transparência e a lisura do processo de arrecadação, abrindo margem para questionamentos sobre a possível ocorrência de desvios de documentos, perdas ou manipulação dos bens arrecadados. A defesa, ao questionar as datas e os protocolos da arrecadação dos bens, buscava precisamente expor essas irregularidades e inconsistências. Diante de um histórico de conduta tão questionável, a administradora judicial perdeu a autoridade moral e legal para apresentar um relatório que sirva de base para uma condenação criminal, ora combatida por esta apelação. A sua idoneidade, imparcialidade e lisura foram severamente comprometidos, tornando o relatório apresentado uma prova frágil, inconsistente e, em última análise, imprestável para a finalidade acusatória. Manter uma condenação penal com base em um relatório cuja credibilidade é seriamente comprometida pelas atitudes suspeitas da administradora judicial é não apenas injusto, mas perigoso para o Estado democrático de direito. Terceiro tópico. A ausência de dolo específico e insuficiência probatória. Mesmo superadas as questões formais, a condenação é insustentável pela ausência de prova do dolo específico, a intenção deliberada de fraudar ou lesar credores. O artigo 18, inciso 1 do Código Penal é claro: o crime doloso exige vontade livre e consciente. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que Ana Glécia e Francisco Antônio agiram com essa intenção fraudulenta. Para o contador Francisco Valberto, a fragilidade é ainda maior. Sua atuação profissional não torna cúmplice de fraude sem provas de sua participação dolosa. A mera alegação genérica de manipulação ou fraude nos registros contábeis, desprovida de prova robusta, é irrefutável do dolo específico. Não pode, em hipótese alguma, servir de base para uma condenação penal. A presunção de inocência e o princípio do indúbio pro réu devem prevalecer. A prova acusatória é manifestamente frágil e insuficiente. A absolvição com fulcro no artigo 286, inciso 7 do Código de Processo Penal é medida de justiça. Quarto tópico. A aplicação indevida da majorante. A sentença aplicou a majorante do artigo 168, parágrafo 2º e 3º da Lei 11.101 de 2005, com uma fundamentação genérica e inaceitável. Abre aspas. Em face do fluxo de recursos movimentados pela empresa sem registro na contabilidade. Isso, excelências, viola o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que exige fundamentação específica e individualizada para cada apelante.
Não se explicou quais recursos, por quem, o valor e o prejuízo. O próprio TJCE já pacificou o entendimento de que a aplicação de causas de aumento de pena sem a devida indicação é ilegal e passível de correção, inclusive de ofício, como vemos nos precedentes que cito, na apelação criminal 073-4572-08 de 2014, Fortaleza, da relatora Maria Edna Martins. Abre aspas, a manifesta ilegalidade verificada na dosimetria, consistente na aplicação de causa de aumento de pena sem a devida indicação da hipótese aplicada no caso concreto, autoriza, de ofício, o redimensionamento da reprimenda. Conclusão. Excelentíssimos desembargadores, a condenação imposta é o reflexo de uma denúncia precária, de provas contaminadas por vícios intransponíveis e de uma aplicação de pena sem a devida observância dos princípios constitucionais. Pelo exposto e com a máxima urgência, requeiro o conhecimento e o provimento deste recurso para declarar a inépcia da denúncia, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal, em razão da ausência de justa causa para a ação penal, consubstanciada na fragilidade e insuficiência da prova acusatória, que se baseia exclusivamente em um relatório unilateral da administradora judicial, não ratificado e sem a devida perícia técnica independente ou mesmo qualquer perícia juntado nos presentes autos. Alternativamente, e ainda que se supere a inépcia, desconsidere o relatório da administração. Alternativamente, e ainda que se supere a inépcia, desconsiderem o relatório da administradora judicial como meio probatório idôneo em face de suas atitudes suspeitas, consubstanciadas no pleito de honorários excessivos, na tentativa de afastamento ilegal dos falidos e nas irregularidades nas arrecadações de bens que comprometem de forma cabal a sua imparcialidade e credibilidade. Em consequência, ou como pedido principal, decretem a absolvição dos réus, com fulcro no artigo 383, inciso 7 do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova suficiente para a condenação, em respeito aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do indúbio pro réu, bem como pela ausência de comprovação do dolo específico, elemento subjetivo essencial do tipo penal falimentar, subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, o que não se espera, afastem-se a majorante prevista no artigo 168, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005, por ausência de fundamentação específica e individualizada para cada apelante, com o consequente e necessário redimensionamento da pena imposta, em estrita observância aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da imperativa necessidade de fundamentação das decisões judiciais, conforme preceitou o artigo 5º da Constituição Federal. Confio na sensibilidade e no saber jurídico desta egrégia corte para que, ponderando os argumentos apresentados e a fragilidade das provas, seja feita a mais líndima e inquestionável justiça. Meu muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Lucas. Eu passo a palavra ao procurador. Senhora presidente, o Ministério Público mantém um parecer exarado nos autos. Obrigada, doutor Pedro. Passo agora a leitura da emenda. Eu quero fazer também só uma referência à objetividade, apesar de ter usado todo o seu tempo, o doutor Lucas, ele promoveu uma sustentação olhando todos os pontos do processo, por isso eu parabenizo. Vou pedir licença para ler somente a parte negritada da emenda, porque ela já abrange todos os pontos e, em seguida, nós iremos disponibilizar os votos ao final da sessão. Direito penal e processual penal, apelação criminal. Crime falimentar, artigo 68, parágrafo 2º e 3º, da Lei nº 11.101, 2005. Tese da inépcia da denúncia, descabimento. Denúncia com respaldo em prova técnico-científica. Indicação das condutas imputadas. Presença de justa causa. Superveniência de sentença de mérito. Preclusão. Tese da desconsideração do relatório. Descabimento. Questões pertinentes à administração da massa falida.
ausência de interferência na perícia técnico-contábil e no relatório, rigidez da prova, tese da absolvição, descabimento, prova técnica robusta, presença de atos fraudulentos em detrimento de credores, classificação de crime de perigo, exposição do bem jurídico à violação, ausência de dúvidas razoáveis, elementos suficientes para condenação, tese do afastamento das majorantes, descabimento, fundamentação concisa, respaldo na prova técnica, movimentação financeira paralela, ausência de registro contábil, dosimetria, cálculos razoáveis e proporcionais, manutenção das reprimendas, recurso conhecido em provido, e a pena foi de 4 anos em regime aberto. Passando a palavra à desembargadora Vângela. Obrigada, senhora presidente. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência na integralidade. Obrigada, desembargadora Vângela. Desembargador Jaime, como voto. Na polícia. Obrigada. Por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor Lucas Rafael. Boa tarde. Obrigado e boa tarde a todos. Bom trabalho. Bem, próximo processo aqui, foi adiado, por isso. Pronto, houve um requerimento da parte para adiamento, né? Interesse da própria parte. Segundo, né, que sua esposa deu à luz no dia de ontem. Ele queria fazer sustentação Eu oral. pensei que tivesse sido eu que falei do menino, mas tudo bem. Entendeu? E está adiante para o dia 11. Pronto, então adiado para o dia 11 próximo. Apelação criminal, próximo, 0-2033, 1492-2023, número 66 da pauta número 14. Da relatoria do desembargador Jaime Medeiros Neto, apelante Manuel da Silva Ferreira e advogado Matheus Felinto. Doutor Matheus se encontra em sala. Eu vou fazer mais uma chamada. Apelação criminal número 020-33-14-92-2023, número 66 da pauta número 14. Relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Apelante Manuel da Silva Ferreira, advogado doutor Matheus Felinto. Doutor Matheus, em sala. Assim, declara o resultado pela ausência do advogado em sala, decisão por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto eminente relator. Próximo processo, apelação crime número 0-206-38903-2022, número 28 da pauta, número 14 de minha relatoria, apelante Rodolfo Nicolau Pereira, advogado Tiago Macedo Araújo. Doutor Tiago Macedo Araújo, encontra-se em sala? Sim, excelência. Pronto. Doutor Tiago, o senhor dispõe de 15 minutos para a sua sustentação. Certo, obrigado. Saúdo a todos, boa tarde. Inicialmente, gostaria de saudar a excelentíssima senhora desembargadora, senhora Silvia, que preside essa sessão e é relatora do processo também. Mais uma vez, desembargadora, agradeço a disponibilidade sempre do gabinete, né, que sempre está muito disponível. Dessa vez não, o escritório não despachou, mas das outras vezes sempre muito disponível, os servidores também. Aproveito para agradecer, saúdo os demais desembargadores integrantes dessa Câmara, assim também como o ilustre representante do Ministério Público e também da Defensoria Pública do Estado do Ceará, e também os advogados presentes, eventuais serventuários, estagiários, estudantes de direito presentes. Excelência, eu vou tentar ser o mais breve possível, tendo em vista, inclusive, o avançar da hora, mas, resumidamente, o processo, desembargadora Silvia, ele trata de uma questão, de um processo bastante sensível, que foi a questão de um sentenciado, em que, faticamente, do ponto de vista fático, sendo até breve, ele
praticou um roubo, réu confesso do crime de roubo, ali no município de Caucaia, e em seguida transcorreu com esse carro, objeto desse roubo, e segundo constou na denúncia inicialmente do Ministério Público, ele havia se evadido, logo em seguida, a ordem de parada da polícia, e teria, segundo consta na denúncia, né, e depoimento dos policiais, trocado o tiro. E, por conseguinte, o Ministério Público, então, apresentou uma denúncia com base no artigo 157, tentativa de homicídio, e também do crime de resistência. Então, Excelência, que na imputação, inicialmente havia a previsão da tentativa de homicídio. Por isso, o processo foi para a vara do Tribunal do Júri da comarca de Caucaia. Ocorre que, desde o início, Excelência, o processo ele foi permeado, a gente percebe isso facilmente, por conta que, na denúncia do Ministério Público, só se indicou a vítima do roubo. Não havia a indicação da suposta vítima da tentativa de homicídio, né? Então, essa dúvida permeou o processo. E aí, quando nós fizemos a IJ, nós esperávamos que essa situação fosse sanada na IJ. E quando nós fizemos a IJ, a situação ficou ainda mais flagrante, porque o próprio Ministério Público, é o que a gente depreende da íntegra da própria audiência, o próprio Ministério Público teve dificuldade para compreender quem seriam as vítimas. A vítima do roubo, ok, eu confesso, a vítima do roubo estava lá designada, ok, mas quem seriam essas vítimas da tentativa de homicídio, né? Tanto é que, até fiz um facsímile aqui, a situação ficou tão evidente que no depoimento de uma das testemunhas, né, no minuto 20:45 da IJ, nós percebemos que houve uma absoluta confusão no depoimento da parte, a situação ficou nebulosa, sabe? Porque a parte, né, nesse minuto 20, ela foi ouvida como testemunha. Só que durante a audiência, a própria defesa e o Ministério Público foi surpreendido com o fato de que ele estava sendo ouvido como vítima dos fatos, né? O próprio juiz citou isso. E também no minuto 43, segundo 14 da audiência, no depoimento da testemunha, o próprio Ministério Público afirmou de forma evidente e expressa, minuto 43 da audiência, o próprio Ministério Público relata, a denúncia já é vaga e que teria, abro aspas, dúvidas sobre se a denúncia merecia o recebimento, porque ela não especifica quantas vítimas são. E aí, o Ministério Público ainda afirma que a denúncia, abro aspas, chega ao ponto de chamar os policiais de testemunha. E aí, Excelência, diante dessa absoluta confusão, houve um requerimento da defesa em audiência para que houvesse a desclassificação dessa tentativa de homicídio para um crime de competência do juízo singular. E então houve essa desclassificação, o processo foi remetido para um juízo singular e o réu foi responder pelo roubo e pelo crime de resistência, roubo majorado e crime de resistência, previsto lá no artigo 329. E aí, Excelência, em relação, já me adiantando um pouco, em relação à materialidade da majorante do crime de roubo, que era o uso de arma de fogo, e desse crime de resistência, porque houve a imputação da troca de tiros, eu gostaria de ressaltar que na defesa prévia, lá nas folhas 222 a 224 dos autos, a defesa expressamente, dia 20 de abril de 2023, requereu a juntada aos autos do exame de chumbo, né? Esse exame que verifica ali a presença dos elementos, né, balísticos no réu. Inclusive porque ele ficou internado no IJF em virtude de ter sido alvejado com alguns tiros. E aí, então, a defesa, entendendo que, se ele está internado, etc., será fácil realizar esse exame. E aí, a defesa requereu, na defesa prévia, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a juntada aos autos do exame de chumbo realizado à época, ou de outro exame que solicitara a autoridade policial durante a instrução do inquérito, que sirva analisar a presença ou não de eventuais resíduos de pólvora na superfície das mãos. Ocorre, Excelência, que passados quase 3 anos, o exame simplesmente não foi anexado ao processo. Não haver a única prova desse crime de resistência e desse uso dessa arma de fogo no crime de roubo é, então,
testemunhal, puramente testemunhal. E aí, quanto ao mérito, vou passar para a dosimetria, já me adiantando, para não tomar muito tempo dos senhores, mas em relação ao crime de resistência, em relação à majorante do uso da arma de fogo, paira esse estado de dúvida quase que absoluto. Como assim? Em relação ao crime de resistência, não há vítima. Não há vítima descrita na denúncia. Quem é a vítima do crime de resistência? Fática e juridicamente não há essa descrição, reconhecido inclusive porque o processo foi remetido para o juízo singular, justamente porque a defesa e o próprio Ministério Público, citando a audiência, entendeu que não há especificação sobre a vítima de homicídio. Então, se o processo foi desclassificado para um crime da competência do juízo singular porque não havia vítima, como nós podemos imputar outro crime se também não há vítima? A defesa, inclusive, peticionou à época, relatando sobre isso, que o processo deveria ter uma outra instrução. Não vamos falar em nulidade? Ok. Não vamos falar em nulidade? Ok. Mas o processo necessitaria ter uma outra instrução para que se verificasse ou um aditamento da denúncia, eventualmente. Então, quanto ao suposto crime de resistência e o emprego da qualificadora do uso da arma de fogo, há um evidente estado de dúvida. Quanto à autoria, quanto à materialidade desse fato, essa arma de fogo, a prova é testemunhal. E esse crime de resistência. Houve o exame de chumbo, a defesa foi cesseada, não houve ajuntada desde 2023 aos autos. Então, quanto ao crime de resistência e a qualificadora, excelências, é isso. Quanto à dosimetria, já me prolongando aqui, quanto à dosimetria da pena, aí a questão até mais até delicada. Né? Um tópico A, que eu gostaria de abrir aqui, seria da equivocada majoração da pena com base nos maus antecedentes. Excelência, quanto a este ponto, serei breve. O juízo de primeiro grau majorou a pena com base nos maus antecedentes, tendo como base um processo judicial datado de 2011. Isto é, há mais de 14 anos. Pior ainda, conforme o próprio juízo relatou na sentença, a extinção da pena relativa a esse crime ocorreu dia 7/12/2018, mais de 7 anos. Então, o ponto que eu gostaria até, inclusive, excelência, de frisar é que a jurisprudência trazida pelo próprio juízo de primeiro grau, na página 8 da sentença, refuta justamente a majoração dos maus antecedentes com base em uma pena em um processo antigo, né? O entendimento trazido pelo próprio juízo ressalva que a casuística de constatação de condenações a grande período de tempo pode sim gerar essa não majoração da condenação, ou seja, a jurisprudência trazida pelo próprio juízo refuta o argumento trazido acima. Então, neste ponto, é patente a reforma da sentença, de forma que é notória que um processo de 2011, o réu sentenciado ele não pode suportar eternamente mais de 14 anos uma condenação com maus antecedentes. E aqui, repito, excelência, a defesa entende e conhece os entendimentos jurisprudenciais no sentido de que os maus antecedentes, mesmo que não afetos ao período depurador da reincidência, podem sim configurar eventuais condenações maus antecedentes. Mas é que nós remontamos um crime cometido há 14 anos. Em 2011, a pena extinta desde 2018 configura maus antecedentes. Então, qual é o parâmetro ressocializador de prevenção terciária que está sendo adotada nessa sentença? E aí, no item B, excelência, estou tentando aqui correr para não tomar muito tempo, mas no item B, a defesa traz o seguinte: da desconsideração, da detração da pena, no caso concreto pelo juízo, ao completo arrepio da jurisprudência do STJ. E aqui, esse é o último ponto, excelência, mas é um ponto que nós gostaríamos de debruçarmos com mais detidão. O sentenciado, ele esteve preso em prisão preventiva, inclusive no hospital, né, na penitenciária relativa, porque ele não estava andando, estava com diversos efeitos, né, que foi alvejado ali diversas vezes, né, estava nem andando, e ele ficou preso em prisão preventiva da data de 29 de dezembro
de 2022 até a data de 7 de julho de 2023, quando então foi revogada a sua prisão preventiva. Ocorre, Excelência, que a prisão preventiva foi revogada, mas quando ela foi revogada, o juiz determinou o seguinte, abro aspas, "Hei por bem determinar a substituição da constrição preventiva por cautelares outras, mediante o uso de monitoramento eletrônico pelo prazo de 6 meses." E eu potencializo, mais uma vez, com aspas abertas. "Recolhimento domiciliar noturno das 20, podendo sair às 6 horas do dia seguinte." E aí, Excelência, nos memoriais da defesa, nós fizemos um requerimento com base no recurso repetitivo do STJ, no tema salvo melhor juízo 1155, que reconheceu em sede de recurso repetitivo que o recolhimento domiciliar noturno ele deve ser usado como detração ali de eventual pena. E aí, Excelência, eu potencializo. A dúvida, inclusive, no recurso repetitivo, pairava também sobre se esse recolhimento domiciliar noturno deveria ser acompanhado da monitoração eletrônica. E o STJ falou que não. Mas no caso do sentenciado, ele não só esteve em recolhimento domiciliar noturno, como ele teve monitoramento eletrônico durante esse período de domiciliar noturno. E aqui eu potencializo, Excelência, fazendo uma interpretação analógica com o artigo 927 do STJ, do Código de Processo Civil, que fala o seguinte: os juízes e os tribunais observarão, inciso 3º, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo. O fato do recolhimento domiciliar noturno e da monitoração eletrônica influir na detração penal é repetitivo do STJ. E o juízo de primeiro grau indeferiu esse requerimento e não procedeu com a detração da pena em relação ao período que ele ficou recolhido domiciliar noturno e considerou a detração tão somente quanto a prisão preventiva. Né? Então, em que pese a alegação da defesa em memoriais e a evidente jurisprudência do STJ, exarada inclusive sobre o rito repetitivo, o juízo na sentença simplesmente desconsiderou o período de recolhimento obrigatório do réu, que se deu inclusive com monitoração eletrônica, e considerou apenas o tempo de prisão cautelar. Portanto, Excelência, por fim, já até me alonguei além do que desejávamos, a defesa requer, então, a absolvição em relação ao crime de resistência, bem como a total rejeição da maus-olhos do uso da arma de fogo pela ausência de elementos mínimos e pelo, inclusive, o cerceamento de defesa, a ausência de juntada do exame de chumbo, bem como a defesa requer o afastamento, né, da majorante derivada dos maus antecedentes, da circunstância dos maus antecedentes, bem como ainda a defesa requer também que se considere, redimensionando a pena, o período de recolhimento domiciliar noturno, acompanhado da monitoração, em observância ao tema repetitivo do STJ. Agradeço, Excelência, a escuta, peço perdão por ter me alongado, sei que a hora já está avançada. Muito obrigado e é um prazer estar mais uma vez perante essa Câmara Criminal. Muito obrigada, para ter tudo nosso. Com a palavra, doutor Pedro Gasneiro. Senhora presidente, o Ministério Público mantém o parecer já exarado. Obrigada. No caso, é do doutor Tiago. É isso, pronto. Passarei a leitura, já analisando também, peço desculpas pela hora, mas diante de uma sustentação oral dessa magnitude, a gente aguarda o tempo necessário, doutor Tiago. Ementa direito penal e processual penal, apelação criminal, roubo majorado, resistência, tese de absolvição, crime de resistência, descabimento, ocorrência de rechaço ativo, disparos em via pública, condução de veículo em alta velocidade, tese de exclusão da majoranda, descabimento, elementos probatórios suficientes, prova oral, prova técnica, relevância das palavras das vítimas em crimes patrimoniais, presunção e tanto de veracidade dos depoimentos dos agentes públicos, manutenção da condenação, tese da revisão da dosimetria, parcial cabimento, presença de maus antecedentes, modo de execução exacerbado, detração sobre competência da execução penal.
readequação da pena pecuniária, reformulação das consequências penais, recurso conhecido e parcialmente provido. Essa foi a emenda, o voto será disponibilizado, e fazendo só uma observação, as folhas de 273, eu estava aqui atenta à manifestação, eu verifico que existe, em sede judicial, um momento em que o ofendido, ele enfatiza que ele foi, que realmente, ele fazia o retorno, foi abordado pelo acusado, que estava com arma de fogo e mandou que fosse para o banco do carona. E em seguida ele fala sobre a perseguição da polícia, troca de tiros, e ele disse que o acusado trazia uma arma de fogo, bateu no piso do carro e estava de cara limpa, e assim reconheceu o acusado como autor do crime. Professora, essa observação que eu teria a fazer com relação à autoria, e eu gostaria de ouvir agora o voto da desembargadora Vângela. Obrigada, senhora presidente, e eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Jaime, como vota? De igual forma, Excelência, acompanho vosso entendimento. Por unanimidade, recurso conhecido parcialmente provido, com redimensionamento da reprimenda pecuniária e readequação das consequências penais nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor Tiago. Boa noite. Obrigado, Excelência. Próximo processo, número 28 do roteiro. Não, só um minuto, agora me enganei. É um agravo de execução penal, número 49 da pauta número 14, número 800008164-2023, da relatoria da desembargadora Vângela Fontinelli, agravante Rafaela Cavalcante Braga e advogado Daniel Francisco de Almeida Ferreira, doutor Daniel presente. Já o observo aqui. Bem-vindo, doutor Daniel. Boa noite. O senhor nos escuta bem? Nós não estamos lhe ouvindo. Eu acho que o áudio está desligado. Doutor Daniel, o seu áudio, o seu som está desligado. Nós não estamos escutando. O senhor tem como desligar no seu, aliás, ligar aí no seu computador? Pronto, é porque, na verdade, eu acho que alguém que estava operando aí o sistema tinha desabilitado o meu microfone. Vocês Pronto. conseguem me ouvir agora? Sim. E aqui está mantido o seu tempo de 15 minutos a partir de agora. Obrigada. Muito obrigado. Excelentíssima senhora desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega, presidente desta colenda Câmara Criminal, excelentíssima senhora desembargadora Vângela Fontinelli Pontes, relatora deste recurso de agravo de execução, excelentíssimo senhor procurador, doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira, excelentíssimo senhor defensor público, doutor Renan Cajazeiras Monteiro, ilustríssima senhora secretária, doutora Thaís de Aparecida da Silva Nobre, por meio de quem cumprimento os demais servidores, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Eu assumo essa tribuna de forma virtual, incumbido aqui de patrocinar a defesa da agravante Rafaela Cavalcante Braga. Este agravo foi formulado pelo advogado Júlio César Barbosa e a mim coube tão somente promover a sustentação oral. E eu peço desculpa a Vossas Excelências se eu cometer algum lapso, porque eu estou aqui padecendo de uma forte enxaqueca e quase cheguei a pedir o adiamento, mas insisti em permanecer para não prejudicar o direito aqui da minha constituinte. O recurso, ele versa sobre duas teses, sobre o cerceamento de defesa da senhora Rafaela
e sobre um pedido de concessão de prisão domiciliar. Eu sei que a tarefa é árdua, porque após uma análise minuciosa dos precedentes dessa polêmica Câmara, não encontrei bons resultados em favor dos agravantes em situação semelhante. Mas o fato é que a senhora Rafaela, a ela foi imposto o regime semiaberto e ela não chegou a tomar conhecimento das condições impostas para o cumprimento deste regime e, apesar disso, o juízo ACO determinou a regressão do regime. Então, a defesa entende que, ao agir dessa forma, houve a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Outro ponto que versa o agravo é sobre o pedido de prisão domiciliar, pois ela é mãe de um garotinho de 8 anos e de uma menininha de 3 anos, ambos diagnosticados com transtorno de espectro autista, conforme consta dos autos, as folhas, consta o laudo, as folhas 13/17 e o laudo da garotinha, as folhas 28/30. Eu vou pedir vênia para ler a conclusão de um laudo que foi confeccionado por um perito médico nos autos aqui que foi juntado perante a 26ª Vara do Juizado, 26º Juizado Especial Federal Cível aqui do Ceará, em que o perito consignou o seguinte: considerando a análise global dos resultados obtidos no exame pericial, da análise dos autos do processo e da literatura pertinente ao tema, esta perita concluiu que 1. A criança é portadora de autismo severo. 2. Há incapacidade para atividades inerentes à própria idade. E 3. Necessita de acompanhamento médico, medicação e tratamento multidisciplinar. E lá, no final, as folhas 17, ela diz, respondendo ao quesito de número 13, caso o periciando seja criança ou adolescente, até 16 anos de idade, a limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social compatível com a idade, entre parênteses, estudar, brincar, interagir, passear? Resposta: sim. Então, eu quero dizer com isso, ao ler esta resposta do perito, que a presença da mãe a uma criança de 8 anos de idade, portadora dessa patologia, ou então portadora do transtorno do espectro autista, que tem todas essas limitações, é de suma importância. E, por essas razões, excelências, é que se pede que, número 1, seja declarada nulidade da decisão que decretou a regressão de regime, para que seja mantido o regime semiaberto, e, subsidiariamente, que seja concedido a prisão domiciliar, mesmo que seja revertido para que seja declarada a nulidade da regressão, que seja mantido o regime semiaberto, que também seja concedida a prisão domiciliar. É o que se requer neste momento. Eu agradeço a atenção e peço desculpa por algum lapso que eu tenha cometido aqui nesse momento.
Em absoluto. Doutor, muito bem, doutor Daniel. Agora, eu passo a palavra ao doutor Pedro Casqueiro. Senhora presidente, o Ministério Público mantém o parecer já exarado. Pois não, doutor Pedro, muito obrigada. Com a palavra, a desembargadora Vângela Fontinelli Pons. Obrigada, senhora presidente. E o pedido de reforma da decisão, ele já foi devidamente analisado em um recurso, cuja relatora era a desembargadora Ângela. Foi analisado ponto por ponto, inclusive, do pedido que está sendo feito aqui no momento. Então, senhora presidente, dito isso, eu peço licença para ler a parte negritada do projeto de emenda. Agravo em execução, decisão que regrediu cautelarmente o regime da penada para o mais gravoso, a acusação da prática de crimes dolosos durante a execução penal. Recurso da defesa, não conhecimento, tese já analisada e indeferida em sede recursal, pleito de prisão domiciliar humanitária, não conhecimento, supressão de instância, recurso não conhecido. Doutor Daniel, parabenizo Vossa Excelência pela sustentação oral, principalmente acometido de grave enxaqueca. Eu sofro desse mal e sei o quanto é difícil se produzir alguma coisa estando nesse estado. Portanto, desejo a Vossa Excelência a pronta recuperação e parabenizo pela sustentação oral em que pese essa enfermidade. Obrigada, Excelência. Obrigado, Excelência. Obrigada, desembargadora. Desembargador Jaime, como vota? Com a relatoria. Da mesma forma, eu ratifico meu voto, fazendo a mesma menção que a desembargadora Panja fez, aqui enaltecendo o profissionalismo do condutor da sustentação oral. Muito obrigada, doutor Daniel, muito obrigada, e até a próxima. E aqui eu declaro o resultado por unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto da eminente relatora. Esse foi Obrigado e bom trabalho a todos. Obrigada, boa noite. Foi a nossa última sustentação oral. Nós temos 2 processos pendentes de votação. Primeiro, número 64 da pauta, número 14, processo 02175440-2023, a relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, qual eu peço todas as linhas para requerer vista. Eu vou pedir vista desse processo, até me comuniquei com o desembargador Jaime, até para a gente começar a conversar mais sobre esse assunto, né? E existe um certo questionamento em situações dessa natureza que agora a gente precisa se posicionar. Então, eu peço vistas por todas as linhas desse processo. E, em seguida, portanto, o processo fica suspenso para próximo dia 11, é isso, desembargador Jaime? Pronto, seu retorno. Processo número 84 da pauta número 14, apelação criminal 0207-428-2022-8-06-0112, de relatoria também do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Está faltando 2 votos. Esse processo, da mesma forma como Vossa Excelência, eu peço vista para examinar e trazer na próxima sessão. Pois não, processo suspenso para a próxima sessão, no caso, dia 11, em razão de compromisso do desembargador Jaime. Mas teremos a próxima sessão, mas infelizmente, de fato, Excelência, não é a próxima sessão, não é? A próxima sessão É a próxima em que o desembargador desembargador estiver presente. Aí, dia 11, aí poderemos fazer uma análise maior até para a gente entrar em uma situação de harmonia com relação a essas questões, dessas medidas, né? Bom, eu gostaria de agradecer a todos, também, da mesma forma que a gente falou do último causante, eu gostaria de agradecer também imensamente aos 2 colegas aqui presentes e ao desembargador Jaime, por também a gente vê que ele também teve que ir ao gabinete algumas vezes com relação como eu poderia dizer,
a situação dele também de saúde, né? Mas está aqui conosco, graças a Deus, está ótimo, está bem, mas evitou todos os esforços possíveis, sessão grande, junção de 2 sessões em razão do feriado, né, de dois acervos. Eu agradeço aqui ao Leandro, ao nosso, como é o nome dele? Adriano, que ficou desde o início até agora, Alex, ao Lúcio do Som, ao Gadeni também, que se propôs a ficar conosco, que aqui está, a Thaís, e indago se existe mais alguma proposta. Sim, senhora presidente. Acho que domingo passado foi o aniversário do desembargador Carneiro, então eu peço um voto de parabéns. Acompanho, o desembargador Jair também acompanho. A doutora Thaís me indaga a quantidade de processos julgados, 145 isso, confirmados 145 processos julgados nessa sessão. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a todos, agradecendo o doutor Pedro Casimiro, doutor Renan também, que ficou conosco até agora, e, sobretudo, agradecendo a Deus por uma sessão, mais uma sessão, em que pudemos participar de uma forma serena, condução e acompanhamento aqui de todos aqui é uma coautoria, né? Eu digo que é uma coautoria aqui, né? Todos estamos presentes. Muito obrigada a todos. Boa noite. Até logo. Boa noite. Eu dando tchau sem a câmera aberta. Até logo. Boa noite.